Olá, meus queridos e abençoados irmãos, graça e paz. No Conexão ID de hoje, eu já estou com a Bíblia aberta na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 13, 14 e 15, que diz assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Versículo 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém. A última parte diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para que a fé nasça na vida das pessoas, principalmente a fé que salva, é preciso eles terem o conhecimento do Evangelho, o conhecimento do Evangelho que transforma, que renova, que regenera, que dá uma oportunidade de salvação a todos os perdidos. Porque segundo João capítulo 3, versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Bem, para quem não me conhece, eu sou o pastor Calbi Paiva, missionário brasileiro, servindo aqui nos Estados Unidos nos últimos 29 anos. E temos trabalhado com a implantação de igrejas para atender a comunidade brasileira que vive nesse país, não só a comunidade brasileira, mas a comunidade imigrante. Pois trabalhamos também durante muitos anos com imigrantes que vêm da Nicarágua, de Honduras, do México, da Guatemala. Então, somos pregadores para a comunidade de língua portuguesa e também hispana. Chama-se igrejas que trabalham com a comunidade estrangeira, imigrante, porque há pessoas que vêm de diversos países para trabalhar aqui e precisam dessa assistência espiritual. E precisam muito. Se a igreja não chegar logo na vida dessas pessoas com a mensagem do Evangelho, eles vão ter muitos problemas, porque quando a pessoa imigra de um país para o outro, enfrenta muitas dificuldades. Logo fica distante dos parentes, dos amigos, e pensa que é uma coisa e é outra, tem que enfrentar muitos problemas para poder haver a adaptação cultural, a adaptação linguística. E nesse período muitos entram em desespero, muitos investiram uma fortuna para chegar aqui, não é? Gastaram muito pensando ser um paraíso e até que as coisas sejam contornadas, há muita luta, muita dificuldade. E nessa oportunidade eles precisam de igrejas, precisam de pastores que entendam do seu idioma e da sua cultura. Então isso é o trabalho que nós fazemos aqui. Agora, depois de 2018, nós começamos com o projeto mais audacioso de nossa missão, que é o projeto Igreja para Todas as Nações. Em 2014 nós criamos o Semipan, e durante o Semipan, que foi ministrado para mais de 20 mil pessoas em diferentes nações, como Estados Unidos, Argentina, Paraguai, Brasil, nós sempre falávamos a respeito de uma, digamos assim, de uma evolução missionária que pudesse retirar as igrejas daquele seu conforto local. Nós chamamos igreja com visão de galinha, que olha para o seu terreiro, para o seu quintal, para ter igrejas com visão de águia, da mesma forma que Jesus falou: levantai os vossos olhos e vede os campos que branquejam para a colheita. Porém, em 2018, nós começamos este projeto
reunindo recursos próprios, reunindo depois alguns amigos para beneficiar igrejas que estão sendo estabelecidas no território africano, a partir de Moçambique. E o trabalho tem se desenvolvido. Nós temos conseguido já, em média, segundo consta no último relatório, umas 45 igrejas e talvez 3.000 crentes espalhados por várias províncias de Moçambique. Agora, o que eu quero falar aqui é exatamente sobre como se proceder à evangelização mundial. Porque, de acordo com as estatísticas, a igreja ela não vai bem no mundo, porque ela foi ultrapassada pelo islamismo e o islamismo que veio depois. E este é o defeito que precisa ser consertado. Eu comparo igual um pescador que precisa consertar as suas redes para efetuar uma boa pescaria. E nesse conserto estão envolvidos todos os cristãos, líderes de igrejas, líderes de convenções e os crentes em geral, porque é a consequência da omissão. Ninguém pense que a igreja vai se omitir do seu dever, o dever missionário, do resgate das almas, e vai ficar por isso mesmo. Não vai ficar. Segundo Lucas 12:47, o servo, que sabendo a vontade do seu senhor, não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. E estes açoites estão vindo, seja por regimes totalitários, seja por as garras do comunismo em determinadas nações, que faz sofrer a igreja, porque o comunismo, originalmente, ele é ateísta e é cruel. Então, surge uma oportunidade, talvez como uma oportunidade da 1ª hora, que os obreiros eles aprendam a fazer aquilo que precisa ser feito. Que os obreiros aprendam a trabalhar no resgate dos perdidos da terra. Por quê? Porque os dias finais estão se cumprindo, conforme as profecias. Então nós temos pouco tempo para fazer muita coisa. 37% dos habitantes da Terra precisam ouvir pela primeira vez sobre a mensagem que a igreja ficou com a responsabilidade de anunciar. Então, este plano da evangelização do mundo precisa de uma engrenagem, e essa engrenagem que está aqui. Romanos, capítulo 10, versículo 13 a 15, é a engrenagem da evangelização do mundo, conforme nós lemos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, para invocar, ele precisa conhecer, ele precisa crer. Para crer, precisa ter alguém que pregue. Para ter alguém que pregue, tem que ter alguém que envie. É uma engrenagem. E nós observamos que essa engrenagem, nos últimos anos, ela ficou emperrada. É como uma engrenagem de um carro que, por mau funcionamento, trabalham na lubrificação, os que trabalham na direção, os que trabalham... Você vê que um navio tem uma sala de máquinas, e nessa sala de máquinas tem pessoas trabalhando, né? Para consertar quando há algum problema, para trabalhar ali verificando as peças de reposição. Pois bem, nessa engrenagem da evangelização do mundo, por falta de pessoas para fazer o que precisa ser feito, tem emperrado nos últimos anos. Porque olhando nas estatísticas e olhando com uma visão missiológica, como a que eu tenho aqui, pois eu sou um coordenador de missões, nós não olhamos a igreja pelos festejos que são feitos, por campanhas que são feitas, por festas que são feitas, mas nós avaliamos a igreja pelos efeitos que tem no mundo que precisa ser alcançado, pelos perdidos da terra que nunca ouviram o evangelho, pelos missionários que por falta de apoio tiveram que voltar aos seus países arrasados, frustrados, porque não tiveram apoio. Nós olhamos a igreja observando o trabalho daqueles missionários
que resistiram, que ficaram, que perseveraram e tiveram que envelhecer dividindo seu tempo 8, 9, 10 horas por dia com pesados trabalhos seculares para a manutenção da sua família e 2 horas no final de semana para a manutenção de um culto, para arregimentar um rebanho. Por isso a igreja não cresceu na terra. Por isso ela foi ultrapassada pelo islamismo. E cabe a nós, os servos e servas de Deus, observar esses detalhes. Porque esses detalhes não estão sendo divulgados, nem sequer em congressos de missões, que a maioria das pregações são apenas mensagens de, como chama, autodefesa, promessas mirabolantes de bênçãos sobre bênçãos. Alguns têm mensagens educativas que são importantes para a vida cristã, mas essa engrenagem missionária, ela não está sendo avaliada. Como estão os missionários que nunca receberam uma ligação, que nunca receberam um apoio financeiro, que nunca foram lembrados? Como está o trabalho do Senhor na Coreia do Norte, na China, na Arábia Saudita, no Iraque, em países dominados por regimes totalitários? Porque está acontecendo um fenômeno que nós chamamos no SEMIPAN, Seminário Missiológico Pan-Americano, do efeito bumerangue. É que está vindo em retorno para a igreja que não evangelizou. Uma consequência daquilo que ela deixou de fazer. Por exemplo, em vez da igreja mandar missionários e trabalhar ativamente para conquistar países dominados pelo comunismo, ela se acovardou, ficando nos seus ambientes de gozo, de conforto, de festas, com cachês milionários para os que se apresentam. E o retorno disso é que desses lugares está vindo regimes comunistas para dominar países considerados cristãos. Olha o perigo que está ocorrendo no Brasil agora, tirando a liberdade de expressão das pessoas. Olha o manto do comunismo, como se diz, a cortina de ferro, caindo sobre essas nações, que tiveram um grande potencial missionário, igrejas ricas, poderosas. Mas em vez de enviar missionários e sustentar missionários, ficou enriquecendo seus pastores locais, com as suas fazendas, com os seus carrões, com as suas festas, com as dinastias religiosas. Isso tudo traz consequência. E é por isso que em momentos como este, nós precisamos falar sobre estes assuntos. E no Ministério Igreja para Todas as Nações, nós utilizamos uma forma que eu considero como um plano B para a evangelização do mundo. O que é um plano B? O plano B existe para funcionar quando o plano A não resolve. Por exemplo, quando o piloto de uma aeronave ele desmaia, ele não cumpre a sua obrigação por qualquer motivo, o copiloto, ele é um plano B, e ele assume ali a direção, assume o comando da aeronave e ela faz a aterrissagem segura, porque tem alguém ali como um plano B. O que é um plano B? O plano B é um pneu de reserva no carro. Na última viagem que nós fomos para a Flórida, nós tivemos que fazer isso. Nós tivemos que trocar o pneu na estrada para poder chegar, porque o pneu furou. Isso acontece, um plano B. O plano B é quando o plano A não resolve. Qual é o plano A da evangelização do mundo? O plano A é este que eu li aqui. Porque para pregar tem que ser enviado e sustentado. Mas quando as tesourarias dos aglomerados religiosos não sustentam os missionários. Mas quando os recursos das igrejas estão sendo desviados para projetos pessoais e para o acúmulo de riquezas, como sustentar a obra missionária? Você pode chegar com a maioria dos pastores, claro, com raras exceções, preciosas exceções, maravilhosas exceções. Mas na maioria dos casos,
os pastores e suas tesourarias estão comprometidos com projetos políticos, com construções mirabolantes, para gastar todos os recursos no crescimento vertical e eliminar qualquer chance do crescimento horizontal. Para quem não sabe, o crescimento vertical da igreja é quando ela adquire recursos, quando ela compra patrimônios, equipamentos, constrói prédios. E não é um crescimento errado, sempre falo isso. O errado é só fazer isso. Porque é igual um pássaro que precisa das suas 2 asas para voar, a igreja precisa do seu crescimento vertical para coletar esses recursos, para treinar os seus obreiros, mas precisa do seu crescimento horizontal. E qual é o crescimento horizontal? O crescimento horizontal é o preparo, treinamento, envio e sustento de missionários. E nesta parte, a igreja tem prevaricado. O maior erro da igreja, porque a igreja foi confiada a homens. Eu sempre me lembro de uma palavra que o pastor que me batizou nas águas em 1976, ele dizia: cuidado, meu filho, porque a obra é de Deus, mas está na mão dos homens. E aqui vai a minha saudação ao pastor Valdemar Nascimento, que fez isso. Porque a obra, ela é de Deus, mas ela foi entregue na mão de homens que falham, homens que prevaricam, homens que gostam de dinheiro, homens que gostam de riqueza, homens que são atraídos pelas guloseimas dos ambientes fantasiosos, pregadores que amam os cachês milionários para se darem bem, o sonho dos seus carrões, das suas roupas de grife. E os campos missionários, como ficam? Então, por causa do plano A, está sequestrado para outros fins. E há aglomerados religiosos que administram milhões. Eu sempre falo isso. Eu quase surto uma vez que, conversando com um dirigente, um superintendente de uma convenção americana, ele falou-me que há um concílio na Califórnia que tinha 20 milhões de dólares guardado. Eu digo, isso eu considero um crime. Como pode um conglomerado religioso ter tanto dinheiro guardado com tantas necessidades nos campos missionários, missionários padecendo nos ambientes mais hostis da terra, tentando fazer o trabalho sem poder, coisa simples, como comida na mesa. Então, minha gente, esse plano B é reunir pessoas que estão em diferentes lugares da terra para formar uma retaguarda de apoio para os missionários. Este é exatamente o projeto Igreja para Todas as Nações, que está unindo de um lado missionários mantenedores e de outro lado missionários executores. E os valores estão chegando nos campos missionários para alimentar crianças órfãs de guerra, para construir espaços de adoração, para levar alimento na mesa de um pastor nativo, para que ele possa se dedicar a viajar às aldeias, chegar diante das famílias e pregar a palavra de Deus e batizar os que são convertidos. A matéria-prima que tem para os missionários trabalharem são incrédulos, são ateístas, são pessoas que não contribuem, são pessoas que não dão dízimo nem oferta. E até que isso aconteça, até que haja essa transformação, leva tempo que o missionário precisa ter para pregar, para ensinar, para discipular. Mas ele tem que saber que neste tempo ele vai ter uma retaguarda de apoio. Imagine os soldados que vão para a guerra. Eu tenho um filho que serviu na Marinha Americana, US Marines. Ele disse: pai, para cada soldado que está lutando na infantaria, tem pelo menos 3 ou 4 na intendência para fornecer o apoio que eles precisam, a munição, os documentos, o uniforme, a comida, tudo. Os generais fazendo os planejamentos de guerra, porque
Durante o calor das batalhas, o soldado tem que estar empunhando uma arma ali, colocando a sua vida em perigo para ganhar territórios, para defender interesses. Imagina se os Estados Unidos da América não apoiassem os seus soldados que estão lutando fora, como seria? E por que a igreja faz isso? Na maioria dos casos ela não apoia. Por isso que esse plano B está dando resultado. Por isso que esse plano B está levantando pessoas que estão incontentes com a omissão missionária do mundo. Porque cada um sabe que prestará conta diante de Deus. Diante de quem mandou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Cada um de nós vai chegar diante de um tribunal. Seja os salvos ou os perdidos. Os salvos no tribunal de Cristo, para receber os seus galardões pelo que fizeram. Uns fizeram mais, outros menos. Uns receberão muitos galardões, outros não. Porém, existe o julgamento final, que é exatamente o tribunal dos perdidos. Eles comparecerão diante do trono branco para receber a condenação eterna. E será difícil alguém chegar diante do trono. Isso está na sua Bíblia. Vão dizer, Senhor, mas em teu nome nós fizemos maravilhas. Em teu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermos. E sabe o que é que o Senhor vai dizer? Eu nem vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, eu quero falar com todos os obreiros, com todos os pastores, com todos os crentes. Eu quero fazer uma pergunta um pouco, como é que eu posso dizer, íntima. O que você tem feito pela causa missionária mundial? Quanto você tem investido na causa missionária mundial? Compare os projetos e investimentos que a sua igreja está fazendo nos projetos locais e compare o que ela tem feito pela evangelização do mundo. A sua igreja está sustentando missionários? Parabéns, continue assim. Agora, a sua igreja não está sustentando missionários? Quanto ela rende? Por que ela não sustenta? Faça essas perguntas, que você nunca vai ouvir essas perguntas durante uma reunião convencional ou mesmo num congresso de missões. E você, cristão? O que você tem feito pela causa missionária? Porque no dia da prestação de conta, o seu pastor, ele vai prestar conta por ele. A cobrança individual, cada um perante Deus, prestando conta de seus atos. Você pode se preparar para dizer naquele dia, Senhor, eu não fui, mas eu enviei. Suporte a causa missionária. Faça um plano de abençoar um projeto missionário que você conhece, que está fazendo a obra. Não precisa ser o projeto Igreja para Todas as Nações. Qualquer projeto que você sabe que estão fazendo missão de verdade. Que estão fazendo missões nos confins da terra. Chega de festa, de comemorações, de pessoas fazerem missão apenas vestidos, caracterizados, com pessoas do século passado. Chega dessa palhaçada. Eu considero palhaçada. Se veste todo bonito para apresentar e no restante do ano, pronto, nem mais missão. Que igreja é essa? Vamos fazer missão de verdade. Vamos ter paixão pelas almas. Vamos fazer com que a obra missionária ela seja beneficiada com o lucro dos nossos negócios. E para terminar, não pense que quem faz missão, que quem suporta a causa missionária são os milionários, são os ricaços deste mundo. Não. Não espere ficar rico para fazer missão. Porque quando você ficar rico, talvez você nem lembre da causa missionária. Porque é assim que fazem os ricaços deste mundo. Eles gastam com as suas aeronaves, com seus aras, com seus luxos, com as suas ostentações. Quem faz missão são operários
são funcionários públicos, são servos e servas de Deus, profissionais liberais, que atentam para a salvação dos perdidos da terra e fazem um compromisso de ser fiel ao Senhor. É o ajuntamento destes, com pequenas, médias ou grandes quantidades. A Bíblia diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza, porque Deus ama o que dá com alegria. Nem por necessidade, digo, porque Deus ama ao que dá com alegria. Faça isso a partir de hoje. Coloque um projeto missionário na sua empresa, no seu trabalho, e você vai ver os resultados. Deus vai lhe abençoar e você vai sentir uma alegria por cada alma que está sendo salva, por cada vida que está sendo batizada, por cada missionário que está sendo apoiado. Aqui nós trabalhamos dividindo recursos mínimos com as necessidades urgentes dos missionários. E você não sabe como é bom quando a gente pode suprir uma necessidade na hora exata, quando tem dinheiro no caixa para fazer isso. Portanto, voltando novamente a esta engrenagem, ajude-nos a fazer essa engrenagem funcionar. Que Deus lhe abençoe rica e abundantemente. E proponha no seu coração fazer um investimento missionário, investir para a vida eterna. É a única forma de acumular tesouro no céu, já que tesouro não caixão não tem gaveta e não dá para levar nada. Envie recursos para as missões. Proponha no seu coração fazer um investimento missionário antes do seu tempo nesta terra terminar, porque ninguém sabe qual é a hora que isso vai acontecer para qualquer um. Faça a missão antes que seja tarde demais. Compartilhe este vídeo. Inscreva no nosso canal, anc3.org. Entre no nosso site. Veja o que estamos fazendo. Observe as gravações da África, os batismos. E alie-se a quem está fazendo missão, para o seu próprio benefício na prestação de conta. Que Deus lhe abençoe rica e abundantemente.